O cara tá querendo olhar por cima do muro, e aí ele tem uma escada, e aí ele joga, tem um monte de escada na verdade. Ele joga um bocado de escada uma por cima da outra, e aí ele tenta olhar por cima do muro. Então, quando uma escada daquela resolveria o problema dele. Então, uma automação fiscal ela não é um monte de código. Não é só conhecimento técnico. Eu vou amontoar um bocado de coisa aqui e aí no final das contas vai sair uma automação fiscal. Não é assim que funciona. Então, só a técnica não é suficiente. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Antes da Automação Fiscal, programa onde eu discuto o comportamento e o mindset necessários para que você consiga ter autonomia na hora de criar suas próprias automações fiscais. Sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os dois elementos fundamentais para criar as suas próprias automações fiscais. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária como automatizar suas rotinas de trabalho para ter mais tempo livre, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Então, se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar, você vai cair na nossa página de inscrição, colocar seu e-mail, clicar em quero participar. Na página seguinte tem um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp exclusivo da Semana da Automação Fiscal e não perder nenhuma informação sobre o evento que vai rolar. Então, vai lá, clica, se inscreve, eu estou esperando você lá no nosso grupo. Agora sim, vamos lá para o nosso conteúdo. E, não sei se você percebeu, mas esse é o primeiro episódio de uma nova linha editorial, de um novo programa que eu estou construindo aqui, que é o Antes da Automação Fiscal. E a ideia dessa live é justamente para eu trazer já esses dois elementos que são fundamentais para que você consiga construir suas automações fiscais, mas também para explicar um pouquinho do porquê dessa nova linha editorial e por que eu acho que isso vai acelerar o seu processo de construção das suas automações fiscais, não só acelerar, como deixar você mais autônomo, mais independente para construir as suas próprias automações. E aí, como é que aconteceu isso? Tá? Quais são esses dois elementos? Eu vou te dar o primeiro elemento para você construir as suas automações fiscais, que isso não é segredo para ninguém, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, todo mundo já busca, por isso que é o elemento técnico. Então, é importante, é muito importante você ter o elemento técnico, que é basicamente saber quais são os comandos que eu tenho que dar, quais são os procedimentos que eu tenho que criar, as funções que eu tenho que fazer, como é que declarar uma variável, como é que usa uma função se. Então, toda essa parte técnica, mecânica, ela é muito importante para que você consiga construir as suas automações fiscais. Porém, tem algo que vem antes da automação fiscal, daí a ideia da nossa linha editorial, que normalmente não é percebido. Tá? Inclusive não foi percebido nem por mim quando eu comecei lá, vou contar um pouquinho disso, dessa história aqui para você. Mas esse fator eu considero que ele é inclusive mais importante do que o conhecimento técnico para que você consiga criar suas automações fiscais. E ao longo desse conteúdo de hoje eu vou explicar isso para você. Então, já trouxe o primeiro elemento técnico, que é a parte, na verdade o primeiro elemento é o elemento técnico, que é a parte que você vai de fato construir as suas automações fiscais, mas tem uma parte que vem antes disso, e é sobre isso que a gente vai focar a nossa atenção ao longo do episódio de hoje. Então, como é que eu vou conduzir vocês com relação a isso? Como foi que começou esse processo? Na última live que eu fiz, a live Mão na Massa, né, que é a live que vocês gostam, que a gente cria coisas juntos, teve uma pessoa, um seguidor meu, que ele me fez uma pergunta. Só para dar um pouquinho de contexto, né, para você não ficar perdido aqui, que live foi essa que eu estava falando? Foi uma live onde eu falei sobre dicionários, que é uma ferramenta extremamente poderosa para que você consiga automatizar as suas rotinas de trabalho. Eu costumo dizer que se eu fosse obrigado a ensinar só uma coisa para você, que ia te ajudar do lado técnico, né, a automatizar, a acelerar, né, as suas automações, a construção das suas automações fiscais, eu ensinaria sobre dicionário. Se você não viu essa live ainda, eu vou colocar no card aqui em cima, você clica depois, você assiste. Fechado? Mas esse não é o ponto desse conteúdo de hoje. Qual é o ponto? Ele me fez uma pergunta. Professor, como é que você descobriu que dá para usar o dicionário dessa forma? E eu vi, achei a pergunta interessante e eu dei uma resposta para ele. Tá? E qual foi a resposta que eu dei? Pesquisando, estudando, aplicando, errando e corrigindo.
dei essa resposta para ele, fiz algumas outras perguntas, a gente conversou, enfim, foi interessante. E eu fui dormir, isso foi bem antes de eu dormir. Quando eu acordei no outro dia de manhã, eu acordei com algumas ideias. Né? A gente tem um grupo aqui, a gente tem um treinamento, dentro do treinamento a gente tem um grupo de Telegram onde a gente interage com os alunos. E eu comecei a conversar com eles, a falar um pouco sobre esse elemento que eu estou trazendo nessa live de hoje. Inclusive foi dessa conversa que surgiu toda essa linha editorial, todas essas lives que a gente vai fazer, surgiu dessa conversa aí. Que foi o seguinte, eu percebi que quando a gente está desenvolvendo uma automação fiscal, pô, legal, qual é o conhecimento técnico que eu tenho que ter, quais são os comandos que eu tenho que dar, mas até você chegar nesse ponto, tem toda uma construção, tem algo que vem antes para você construir isso. E está muito relacionado a esses 5 fatores, esses 5 elementos que eu trouxe aqui, né? que não é o tema do nosso assunto de hoje, mas que tem tudo a ver. Então você precisa pesquisar, estudar, aplicar, errar. O erro faz parte do processo. Eu sempre falo isso aqui no meu canal. Tinha falado menos, né? Hoje eu procuro falar mais. E a correção. Tá? Isso é um ciclo, isso vai girando. A gente vai, inclusive, fazer uma live para falar só desses 5 fatores aí. Mas hoje, o que é que está por trás desses 5 fatores? É justamente o mindset, o comportamento. Sem isso, literalmente, eu digo para você que é impossível você construir, você criar uma automação fiscal. E eu vou provar para vocês isso, eu vou explicar por que eu acho isso. Quando eu comecei, lá em 2020, eu fiz a primeira versão do meu treinamento, chamava Excel VBA para contadores e não contadores. De onde foi que surgiu isso? Antes disso, de 2017 até 2020, eu ensinava sobre SPED fiscal. Talvez você até me conheça desse período. Então a gente pegava lá registro por registro do SPED e era um conhecimento bem técnico mesmo, né? Não tinha muita margem para a gente falar de outros assuntos. Então a gente pegava um registro, a gente analisava esse registro, via quais eram os erros possíveis de fazer, de acontecer, mostrava como corrigir, mostrava truques, mostrava dicas que não necessariamente estavam no PVA. E assim a gente seguiu. A gente foi lá do registro 0000 até o registro 9999, zeramos o SPED fiscal. E eu tinha lá os treinamentos. Um desses alunos do treinamento chegou até mim, o Fernando, eu chamo ele de meu aluno zero. E ele tinha um problema de automação fiscal. Ele queria criar uma automação, uma planilha, para calcular as antecipações do ICMS. Como eu sempre dava de bônus para os alunos algumas planilhas para poder facilitar essa gestão do SPED, né, análise, correção, ele veio até mim e me perguntou: professor, você tem alguma coisa aí, você tem alguma dica que você possa me dar para resolver esse problema? E não só eu tinha uma dica, como eu já tinha criado uma planilha que fazia justamente isso, que calculava as antecipações do ICMS. Inclusive a gente tem até hoje, a gente está inclusive de bônus para os alunos quando entram no treinamento. E aí eu mostrei para ele onde é que estava o problema, né, onde é que estava o erro lá no raciocínio, e mais do que o erro no raciocínio, né, como que ele tinha que fazer para aquilo pudesse acontecer. E eu expliquei isso para ele, e ele falou comigo: cara, por que você não ensina isso na internet? Eu tenho procurado já há muito tempo pessoas que falem sobre automação fiscal, hoje a gente chama de automação, mas na época era planilha, né? Mas pessoas que falam sobre automação fiscal, e eu não consigo encontrar essas pessoas. Eu acho o cara que fala de planilha, de Excel, de VBA, tudo solto, e depois eu tenho que pegar isso e tenho que trazer para a minha realidade. Por que você não explica isso para as pessoas? E, poxa, eu achei uma ideia muito interessante. Né? Inclusive, quando eu entrei na internet, lá em 2017, o meu desejo era ensinar sobre Excel. Só que, pô, já tinha tanta gente falando sobre Excel, inclusive eu tinha aprendido com aquelas pessoas que estavam lá no YouTube ensinando sobre Excel, e eu não sentia que ia fazer grandes diferenças. Né? Vou ser só mais um ali no meio da multidão, falando algo que todo mundo já está falando. Mas quando ele trouxe esse aspecto de falar especificamente para os profissionais da área fiscal tributária, isso acendeu uma luz na minha cabeça. Cara, isso faz total sentido. Né? Eu sempre usei esses conhecimentos para resolver os meus problemas do dia a dia, para facilitar a minha vida, para ganhar mais tempo. Só que, na minha cabeça, ninguém estava preocupado com isso. Eu era o único doido que se preocupava com essa questão. E ele me mostrou que não. E eu comecei a produzir conteúdo, a ensinar para vocês sobre como utilizar a automação fiscal para agilizar os processos, para ganhar mais tempo aí no dia a dia de vocês. E o que aconteceu? Eu montei um treinamento, daí que eu falo aluno zero, né? Tipo, esse treinamento surgiu por causa dele. Então, os meus alunos que estão me acompanhando aqui, ou você que ainda não é aluno, que está acompanhando os nossos conteúdos gratuitos, agradeço a esse meu aluno aí, o aluno zero, o Fernando, porque foi graças a ele que tudo isso aconteceu. Inclusive, eu sou muito grato a ele por isso.
E ele ficava perguntando, e aí, já fez o treinamento? Ó, quando você fizer, você pode falar comigo que eu vou ser seu primeiro aluno, eu vou entrar logo. E assim foi, eu comecei a gravar, um mês depois já estava pronto, ele entrou, realmente foi meu primeiro aluno, e está comigo, está aí com a gente até hoje. E nesse processo, o que foi que eu pensei, tá? E aí a gente vai começar a entrar agora no tema dessa live de hoje. O que é que eu pensei? Eu pensei o seguinte, ó, se eu pegar tudo que eu sei, né, sobre VBA, sobre automação fiscal, e colocar isso dentro de um curso e vender esse curso, as pessoas que assistirem esse curso e aplicarem, obviamente, vão conseguir resolver os mesmos problemas que eu, como se eu tivesse feito um Coca-Cola, né? Eu vou conseguir mostrar para eles como resolver os problemas do dia a dia da área fiscal e tributária. E assim eu fiz. Eu fiz um treinamento de 40 horas e aí coloquei esse treinamento para vender. E foi legal, os alunos começaram a chegar, começaram a aplicar o treinamento. A gente tinha. Esse treinamento, inclusive, está rodando até hoje, porque ele tem muitos recursos, né? Vendedores com um treinamento avançado, inclusive. E aí eu comecei a perceber que eles estavam aplicando, que estavam gostando. Tinha uma pesquisa no final, tem até hoje uma pesquisa no final de cada módulo, perguntando o que é que você achou desse módulo, você aprendeu alguma coisa, tem alguma crítica, tem alguma sugestão, tem alguma melhoria, algum elogio para fazer. E as críticas eram sempre positivas, as notas eram sempre altas, né? Sempre ali 9, 10. Só que, quando eu ia conversar com esses alunos, eu percebia que eles não tinham resultado, eles não estavam conseguindo aplicar aquilo que eu estava ensinando para eles. Isso começou a me deixar incomodado, porque o meu objetivo não era vender um curso, era que eles pegassem esse conhecimento e aplicassem isso no dia a dia deles. Inclusive, eu, cara, não quero ninguém no meu pé, não. Eu vou te ensinar um negócio para você ser independente e ser capaz de criar suas próprias automações. Ano que vem, eu não quero mais você aqui, não. Você já vai cuidar da sua vida. Não sei que você queira atualizar, está sempre atualizando aqui os conteúdos que você queira ficar por causa disso, mas não porque eu estou prendendo o aluno, porque eu não passei algum conhecimento para ele, isso não. Eu sempre procuro treinar os meus alunos para que eles tenham, desenvolvam, né, usando sua própria mente, suas próprias soluções. Mas isso não estava acontecendo lá naquela época. E aí eu comecei a conversar com os alunos para entender o que é que estava acontecendo. Uma dessas conversas, um dos meus alunos falou o seguinte, cara, o que é que você quer automatizar aí no seu trabalho? O que é que você gostaria de acelerar? Eu gostaria de automatizar o setor fiscal. E aí, quando ele falou isso, eu entendi o que estava acontecendo. Então, tinha alguma coisa que eu não tinha ensinado para os alunos, mas não era técnico. Tudo que eu sabia em termos técnicos estava lá no treinamento. E até hoje tá, eu sempre entrego tudo que eu sei em termos técnicos. Só que eu saquei naquela conversa que, pô, se eu ensinei tudo que eu sabia para os meus alunos, eles não estão conseguindo ter resultado, tem alguma coisa que eu sei, que nem eu sei que sei, que eu não ensinei para eles. E por isso eles não estão conseguindo ter resultado. Beleza. E aí eu fui começar a procurar entender como que eu abordava, né, os problemas que eu tinha no dia a dia, como que eu conseguia resolver e por que os alunos não estavam conseguindo resolver. E nessa brincadeira nasceu o método que eu chamo de método DMI, né, que é definir o problema, mapear os passos, implementar a solução. Tudo hoje no nosso método, no nosso treinamento, gira em torno dessa filosofia aí, né, de você definir o problema, mapear os passos e implementar a solução. Inclusive, esse método, né, a aplicação dele, o teste, nasceu numa live. Eu vou colocar no card aqui também, vou ficar cheio de card dessa live de hoje, mas é isso mesmo. E você vai conseguir ver o método nascendo. A gente aplicando, o Rafael Alves, lá foi um aluno meu, é aluno até hoje, que foi minha cobaia, né, nesse experimento. E aí ele conseguiu, né, ter sucesso com a aplicação do método, ele aplicou, depois ele volta e conta que ele conseguiu transformar lá uma rotina que era ele e mais dois colegas, demorava 2 horas para executar, e ele sozinho conseguia fazer isso em menos de 5 minutos, e eram mais de 80 filiais, se não me engano, lá naquela época. Hoje, inclusive, já tem mais, ele já foi promovido por conta disso, né? Não por conta dessa solução especificamente, mas por causa das soluções que ele veio desenvolvendo lá na empresa onde ele atua até hoje, que é inclusive uma multinacional. Enfim, o método estava testado, estava validado, e aí os alunos não começaram a ter resultado, porque o treinamento ainda continuava igual, mas eu comecei a propagar isso para eles, depois a gente fez uma segunda versão desse treinamento focado no método DMI, e aí eles começaram a ter resultado. Eles começaram a entender como criar uma automação fiscal, que não é só você jogar um monte de código.
Lembro até de um meme que eu vi na internet que eu achei bem interessante. O cara tá querendo olhar por cima do muro, e aí ele tem uma escada, e aí ele joga, tem um monte de escada na verdade. Ele joga um bocado de escada uma por cima da outra, e aí ele tenta olhar por cima do muro. Então, quando uma escada daquela resolveria o problema dele. Então, uma automação fiscal ela não é um monte de código. Não é só conhecimento técnico. Eu vou amontoar um bocado de coisa aqui e aí no final das contas vai sair uma automação fiscal. Não é assim que funciona. Então, só a técnica não é suficiente. Mas se a gente parar para pensar, o que a gente desenvolveu, embora seja um método, também é uma técnica. É uma técnica, talvez, um nível mais profundo. A gente está indo mais para a essência da coisa. Então, se antes eu só copiava e colava código, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, 2008, mais ou menos, 2008, 2009, por ali, foi quando comecei a me interessar mais sobre automação, né? Que ainda não era automação fiscal, que é o termo que a gente usa hoje, mas eu comecei a me interessar por ali. O que é que eu fazia? Basicamente, eu copiava e colava código. Então, eu vi o que as pessoas faziam na internet, copiava e colava e via se funcionava. E aí, aos pouquinhos, eu fui começando a entender como aquilo funcionava, fui fazendo pequenas alterações para resolver os meus problemas ali do dia a dia. E fui avançando, sempre em direção, eu não tinha percebido isso antes, né, e agora eu vejo, mas a essência da coisa. Eu queria entender por que aquilo era daquele jeito. Qual a essência? Por que eu quero entender como é que as coisas funcionam? Porque eu quero entender qual a essência daquilo que eu estou fazendo. Porque se eu entender a essência, eu consigo aplicar aquilo em diversas outras situações. Eu costumo dizer para vocês aqui que me acompanham que, cara, se você aprende a gente costuma falar aqui de 4 habilidades, né? Não vamos entrar nisso agora não. Mas se você aprende, por exemplo, a extrair os dados do registro C100 do SPED fiscal, do SPED de contribuições, por tabela você aprendeu a extrair informações de qualquer registro. Então você entendeu a essência de como extrair informações de um arquivo TXT, um arquivo SPED, por exemplo. Mas essa mesma essência vai te ajudar a extrair informações de um arquivo CSV, de um arquivo TXT que não tenha um pipe, né, que é aquela barrinha em pé lá do SPED fiscal, do SPED como um todo. Né? Pode ser uma vírgula, pode ser um tab, pode ser qualquer coisa, pode ser um espaço. Você vai ter condições de extrair essas informações. Por quê? Porque você entendeu a essência, você não está copiando e colando no código. A gente gasta muito tempo, muita energia aqui com os alunos nesse sentido, de passar a essência da coisa para que eles consigam ter as próprias ideias. E vocês não têm noção de... As necessidades são muito diversas. Todo mundo tem sempre a mesma necessidade. Não tem. Cada pessoa... Eu acho que até hoje, eu não lembro de 2 alunos que tinham exatamente a mesma necessidade para desenvolver, né, uma automação. Porque cada empresa é empresa, cada pessoa, uma pessoa pensa de uma maneira diferente, aborda os problemas de uma maneira diferente, e isso vai gerar um output diferente, vai gerar uma saída diferente. Então ele vai pensar como que ele vai resolver aquilo, ele vai pegar os conteúdos que ele aprendeu e ele vai lá e vai resolver o problema dele. Se eu der o mesmo problema para 2 alunos resolverem, provavelmente cada um vai resolver de uma maneira diferente. Então isso mostra que não existe, não é só a técnica, né? Não é um caminho único, todo mundo tem que passar por aí. Cada um vai ter uma abordagem diferente. E aí, o que acontece quando você foca só na técnica? Que eu percebo, né, que é um padrão normalmente das pessoas que me acompanham aqui. Quando a gente faz uma live mais filosófica, digamos assim, né, mais comportamental, mais de mindset, como essa que a gente está falando, as pessoas tendem a não acompanhar tanto. Mas quando falam, vamos fazer um código, todo mundo quer assistir para poder ver como é que faz o tal do código. Por quê? Porque a pessoa acha que é nisso que está o 100% da coisa. Se eu souber fazer esse código, pronto, minha vida está resolvida. Não vai estar, tá? E o que acontece como efeito colateral que eu acabei percebendo aqui, que aconteceu com os meus alunos também? Você começa a ter dúvidas sobre se você é capaz de fazer aquilo ou não. Eu lembro quando eu estava começando também, pesquisava na internet os códigos lá, eu copiava o código do cara, colava no meu computador e eu rodava. E aí, quando eu rodava, o código não funcionava. E eu ficava perdido, poxa, não funciona. Né? Não funciona no meu computador, não funciona para mim. E eu ficava frustrado, muitas vezes eu jogava o código inteiro fora, ia tentar procurar outra pessoa na internet que tivesse aquele código pronto para poder só colar na minha máquina e o negócio estar certo e funcionar. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que não ia rolar assim.
que não existia na internet tudo que eu precisava pronto. Que eu ia precisar desenvolver a habilidade de construir coisas. E aí veio esse processo, né, que acabou acontecendo de uma maneira muito consciente para mim e que agora eu tenho a oportunidade de olhar para isso, entender como eu fiz e desmistificar ou mostrar para vocês de uma maneira um pouco mais científica, mais técnica, como que você pode reproduzir esse caminho também. Porque, lembra, eu já vi que só a técnica não funciona. Então, se eu ficar toda a live aqui, não, vou te dar um código hoje, vou te dar um código amanhã, vou te dar outro código. Legal, você pode até resolver muitos problemas do seu dia a dia, como tem muita gente que acompanha nosso conteúdo gratuito aqui e consegue resolver. Mas o meu objetivo não é que você fique sempre dependente de mim. Pessoal, faz um código aí que resolve X problema. Pessoal, faz um código aí para fazer não sei o quê. Eu quero que você tenha a capacidade de encarar o problema, de definir qual problema que você está enfrentando, de criar um mapeamento, um passo a passo para você atacar aquilo, e aí sim você vai construir a sua automação. Só que para isso você precisa antes ter o mindset, a mentalidade, o comportamento que vai te ajudar a construir isso, que vai te ajudar a fazer isso. Então, tem alguns princípios que a gente usa aqui. Um desses princípios que eu sempre falo, e vou começar a falar cada vez mais aqui, é que o erro faz parte do processo. Então, se você quer aprender a construir suas automações fiscais, mas você não quer errar, desista, cara. Sinto muito. Eu erro até hoje. Inclusive, tenho até história para contar para vocês aqui com relação a isso. Então começa a vir essas dúvidas. Será que eu sou capaz de aprender? Será que eu sou capaz de fazer esse código? Inclusive, nessa conversa que eu falei para vocês que eu fiz lá no canal do Telegram com os alunos, teve um aluno que ele respondeu, né? Quando em vários aulas lá, ele respondeu, cara, eu inclusive quase desisti, porque eu não me sentia capaz de construir, de criar as automações. Né? E a gente começou a fazer plantões de dúvida com os alunos, chamar eles para participarem mais. E aí eles começaram a agir, né, alguns deles, a pegar, implementar mais, tirar mais dúvida, e começar a perceber que o erro é um processo natural. Normalmente a gente foge do erro, né? A gente tem medo de errar. Isso eu percebo que vem muito da escola. A gente foi treinado, não na escola, como em casa, a gente foi treinado o tempo todo, em todos os lugares, a dar a resposta certa. Então você tem lá a aula, você estuda a aula, você faz exercício, a professora diz se está certo ou se está errado. Se está certo, ela bota lá uma carinha feliz na sua nota. Se está errado, ela coloca uma criticazinha lá, né, na sua prova. Então ela vai cada vez mais reforçando que você só tem valor se você acertar. Se você errar, você é um fracassado. Não, ela fala exatamente isso. Mas isso vai ficando na nossa mente. Ninguém quer errar. E tudo bem, não é legal errar. Né? Eu não fico feliz quando eu cometo um erro. Só que existem muitas lições que a gente pode aprender quando a gente comete um erro. Estava assistindo um filme essa semana, eu não lembro o filme agora, tem alguma coisa a ver com amanhã. Acho que depois de amanhã, alguma coisa assim. Mas é do... Como é o nome daquele ator? Deu um branco aqui agora. É o cara que fez Missão Impossível. Não lembro o nome dele agora. Vocês devem saber quem é. E nesse filme é bem interessante porque ele começa o filme, ele é um oficial lá do exército, ele é mandado para a linha de frente, o pessoal quer que ele morra, né? E ele chega lá no primeiro dia de combate dele, é um combate meio alienígena, tá? Ele mata lá um extraterrestre. E aí o sangue cai em cima dele, tem todo um negócio lá, mas enfim, o fato é que esse cara começa a reviver sempre o mesmo dia. Então, quando ele morre, ele volta no mesmo dia que foi o dia do primeiro combate dele, lá no exército. E ele vai repetindo isso vezes sem conta. E no comecinho do filme mostra uma mulher que era chamada Megera de Ferro, né? Dama de Ferro, que era uma mulher que era zeravona lá, ela conseguia, ela sozinha conseguiu matar 200 e não sei quantos inimigos, e aí ela tinha uma moral grande lá dentro do exército, né? E aí o filme vai desenrolando e você começa a perceber, né? Ele encontra essa mulher e ela sacou o que está rolando com ele. Ela fala, amanhã me procure em tal lugar, tal, que eu vou falar com você. Aí ele vai lá, procura ela, explica o que aconteceu. E ela fala, quando você matou lá o cara, o sangue caiu em cima de você, agora você vai ficar em loop, repetindo o mesmo dia, não sei o quê. E aí ela começa a treinar esse cara. O cara, tipo, de mídia, não tinha nenhuma habilidade de combate. E ele começa a desenvolver essas habilidades de combate, até que chega um ponto que ele fica muito bom naquilo. E aí eles resolvem o problema lá no final do filme. Mas qual é o ponto que eu quero trazer aqui?
No começo do filme, quando você sabe daquela mulher que a megera de ferro, né, que matou 200 e não sei quantas pessoas, para essa mulher é fera, né? Essa mulher é muito boa no que ela faz. E aí, ao longo do filme, você percebe o que realmente aconteceu. Ela passou pelo mesmo processo que ele. Então, revivendo o mesmo dia, vez após vez após vez. E ela começou a sacar o que ia acontecer naquele dia e, basicamente, ela começou a decorar como que ia ser aquele dia, como que ela ia reagir aos obstáculos. E ele a mesma coisa. Só que nesse processo de decorar como que vai ser cada dia, você também vai desenvolvendo habilidades que são natas. Então, se você tivesse tempo infinito para fazer determinada coisa, e você fosse errando e corrigindo, errando e corrigindo, errando e corrigindo, ia chegar um momento que as pessoas iam olhar para você e iam ver em você uma espécie de megera de ferro, né? De dama de ferro. É aquela pessoa que é muito boa naquilo que ela faz. Por que ela é muito boa naquilo que ela faz? A gente normalmente tende a acreditar que a pessoa nasceu assim, ela já nasceu daquele jeito. Ela não nasce daquele jeito. Ela vai se desenvolvendo. Tem gente que tem um dom, tem habilidade, mas se você não praticar, você vai ficando para trás. Então você precisa praticar, você precisa errar e você precisa corrigir. Então isso fica muito claro no filme, né? Você vai lá, começa o dia, faz uma coisa errada, morre. Aí você volta de novo, faz aquele erro que você cometeu no dia anterior, você não comete mais, você já evoluiu, você já avançou, aí você cai em outro erro, aí você morre e volta de novo. Né? Então é muito legal esse filme, eu aconselho inclusive que vocês assistam, a pena que eu não estou lembrando o nome, nem o nome do ator estou conseguindo lembrar, mas eu acho que a lição é bem interessante. Então assim, é importante esse processo, né? Pesquisar, estudar, aplicar, errar e corrigir. Isso vai levar você mais longe. E aí, quando você começa a entender esse processo, você começa a perder o medo de errar. Você começa a entender que o erro muitas vezes é um aliado. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. As pessoas às vezes me perguntam: ah, professor, quanto tempo que demora para eu conseguir criar a minha primeira automação fiscal? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Né? Mas, em média, aqui, os meus alunos demoram 3 meses para conseguir criar a primeira automação fiscal. Tem gente que acha que isso é muito, né? Ah, pô, tem muito tempo e quer resolver um negócio no curso de final de semana. Não, eu quero fazer um curso de final de semana e pronto, segunda-feira eu já tenho habilidade e já foi. E aí eu costumo dizer, cara, se fosse assim seria péssimo, inclusive para você que está desenvolvendo a habilidade de automação. Por quê? Nosso mercado, a economia, ela funciona com oferta e demanda. Tá? Então, tem oferta, tem gente que está ofertando um produto, tem gente que está querendo comprar esse produto. Imagine, hoje as pessoas têm a habilidade de automatizar uma rotina de trabalho, de fazer uma automação fiscal, é muito pequeno, tem muito pouca gente que sabe fazer isso. Basta você olhar aí onde você trabalha. Quem aí no seu trabalho tem essa habilidade? Você que está procurando desenvolver isso. Provavelmente não tem ninguém que desenvolveu essa habilidade. Se tiver, quando muito, deve ser uma pessoa. Então, assim, é algo extremamente raro. Agora imagine que todo mundo que fez um curso de final de semana, de repente, sai sexta-feira da empresa, não sabe nada de automação fiscal, volta na segunda-feira já sabendo resolver todos os problemas. Pô, isso é muito massa, pessoa. Mas o que é que acontece em nível de mercado? Pô, se todo mundo já sabe como automatizar a rotina de trabalho, isso quer dizer que a oferta é muito grande e a demanda talvez ela não consiga suprir. Ou se conseguir suprir, isso vai ter impacto no preço. Então, o que é que faz um profissional que sabe como automatizar a rotina de trabalho ser tão valioso? É porque ele é raro. Tem poucos no mercado. Então, para você ter um profissional desse, você vai precisar investir mais dinheiro, dar melhores condições de trabalho. Então, o fato de não ser tão rápido o processo é uma proteção para quem desenvolve essa habilidade. E aí, para desenvolver essa habilidade, você não vai precisar só decorar código. Você vai precisar viver, como eu falei lá no filme. O cara viveu aquilo, ele não ficou assistindo a coisa acontecer, planejando, calculando como é que ele ia fazer. Ele foi lá e fez, ele viveu, ele errou, ele morreu trocentas vezes no filme, até que, eventualmente, ele ficou muito bom naquilo. E é esse mesmo processo que acaba acontecendo com a gente aqui, né? Não na nossa vida real, mas no nosso código. Você vai lá, constrói um código, erro. Você vai pesquisar, você vai estudar, você vai corrigir, aí dá outro erro. Você faz de novo esse processo. Então você vai repetindo tanto esse processo que você começa a ficar bom nisso. Você começa muitas vezes a identificar, cara, se eu fizer isso aqui, vai dar erro. E é como eu faço muitas vezes, né, nas nossas lives, mão na massa, ó,
isso aqui vai dar um erro, mas eu vou executar para vocês verem como é que é. Estou tentando passar para vocês a experiência de que os erros vão acontecer e que você vai precisar fazer algo para corrigi-los. É natural, é do processo. Então você tem que começar a ter esse mindset. Cara, eu vou errar. Não é se eu vou errar, é quando eu vou errar. Você vai errar, com certeza você vai errar. Só que isso não precisa ser o fim do mundo. Você pode, inclusive, aprender com isso, e o fato de você aprender com isso vai te colocar num patamar diferente da maioria dos profissionais. Porque você não tem medo de errar, de enfrentar o erro, de corrigir, de seguir em frente. E a maioria das pessoas da nossa sociedade, infelizmente, convivem com esse medo. Porque foi treinado a estudar, decorar, fazer uma prova e ganhar uma nota. Na vida real não tem nota. Você vai construir sua automação fiscal, não tem nota. Se você for meu aluno, eu não vou avaliar o que você fez e te dar uma nota de 0 a 10, o quanto foi bom, o quanto foi ruim. Eu vou te perguntar, resolveu o seu problema? Você vai me dizer, sim, legal. Não resolveu. Bom, então vamos ver o que está errado aí e vamos corrigir. Então o tempo todo vocês vão me ver falando isso. Está errado, vamos corrigir. Está errado, vamos corrigir. Então isso é essencial para que você consiga automatizar suas rotinas de trabalho. Então, a técnica é importante, mas esse mindset de que você vai errar e que o erro não precisa ser o fim do mundo, que você vai aprender com esse erro e quando você solucionar aquele problema você vai estar no patamar diferente, isso vai te guiar. Então, quando você errar, não vai ser uma coisa mais tão ruim na sua cabeça, vai ser uma coisa boa. Porque, cara, quando eu aprender a dominar isso aqui, eu vou estar no patamar diferente. Então, existem, eu costumo dizer que são níveis, né? Você tem o nível do erro e tem o nível da habilidade da pessoa que está lidando com aquele erro. Então, se você tem um problema de nível 2 e você tem um nível 5, isso não é nenhum problema para você, cara, porque você já sabe como que resolve isso. Agora, se você tem um nível 2 e você tem um problema de nível 10, cara, isso é impossível, eu nunca vou conseguir resolver isso. E à medida que você vai lidando com essas situações, né, com esses problemas, normalmente eu estou no nível 2, o problema é nível 3, eu vou estudar e eu vou conseguir resolver esse problema. Então, tudo aquilo que você não consegue alcançar na sua vida é porque você simplesmente não enfrentou aquilo e não entendeu que eu não tenho o conhecimento necessário para fazer isso. Se eu não tenho o conhecimento necessário para fazer isso, eu vou buscar. Né? O Sócrates dizia lá, sei lá, 5.000 anos na Grécia Antiga, só sei que nada sei. Então, quando você tem consciência de que você não sabe, esse é o primeiro passo para a sabedoria. Porque se eu sei que eu não sei, agora eu vou poder procurar saber. E aí, quando eu procurar saber, eu vou entender, eu vou aplicar, eu vou errar, eu vou corrigir, e eu vou conseguir passar dessa fase. Então, esse problema de nível 3, ele vai continuar sendo um problema de nível 3, só que eu vou sair do nível 2, vou para o nível 3, vou encontrar um problema de nível 4 e eu vou fazendo isso. Então, à medida que os problemas vão acontecendo e eu vou enfrentando esses problemas, o meu nível vai subindo. Até que chega um ponto, a gente chama de especialista, né? Tem um físico que eu gosto muito, chamado Niels Bohr, ele diz que o especialista é simplesmente uma pessoa que já errou tudo que é possível errar numa determinada área específica. E é exatamente isso. Então, a gente não tem que ter medo do erro. O erro, na verdade, é um grande professor. Ele está mostrando para a gente qual o próximo nível que a gente deseja alcançar. Mas beleza, agora voltando um pouquinho mais aqui para a parte mais técnica, o que é que eu faço quando eu me deparo com um problema? Olha, eu tenho um problema, eu sou nível 2, tenho um problema de nível 10 para resolver. É um problema muito grande. Eu vou ter que ter um crescimento muito grande para poder chegar lá. Legal. Um problema de nível 10, ele tem subproblemas, digamos assim. O que você pode fazer? Você pode pegar esse problema grande e subdividir ele, pegar problemas menores, que é o que a gente fala no método DMI. Tem um objetivo grande, quais são os passos que eu tenho que dar para chegar nesse objetivo, e eu vou pegando passo por passo. Passo 1. O passo 1 ainda é muito grande, ainda é muito complexo para mim. Divide ele de novo, cria subpassos. Pô, isso aqui eu acho que eu já consigo fazer. Ou isso aqui eu não consigo fazer, mas pelo menos eu sei que precisa ser feito, e eu vou estudar, vou pesquisar, vou aplicar, vou errar, vou corrigir, e eu vou vencer essa etapa. E você vai vencendo uma etapa de cada vez, até que você chegue lá no problema de nível 10. Só que quando você chegou no problema de nível 10, você saiu do 2 e foi para o 10. Claro que é uma escala, você vai resolvendo lá o subproblema e você vai aumentando até que você chega naquele nível que você consegue resolver aquilo, ou que aquilo não é mais um problema para você. Então é assim que se dá o processo. Então o que é que você precisa fazer? Basicamente, vou dar um exemplo, inclusive, que aconteceu comigo. Eu gosto normalmente de dar exemplos que aconteceram comigo, com os meus alunos ou com alguém que eu vi, porque fica muito mais claro.
Recentemente eu recebi uma encomenda para fazer uma automação para unificar as PEDs. Então tá o SPED de contribuições, o meu cliente no caso, né, é um escritório de contabilidade que tem outros clientes, e o sistema desse cliente dele gerava os SPEDs separados, matriz, filial, filial, filial. Ele queria juntar tudo isso. Você topa o desafio? Beleza, mande para mim que eu vou fazer. Ele me mandou, fiz lá o processo. E aí, tudo lindo, juntou tudo bonitinho e tal. Quando eu importo no PVA, cheio de erro. Erro de estrutura. Depois que eu resolvi os erros de estrutura, vieram vários erros dentro do PVA, que eram erros de soma, né? Então, eu fui aprendendo muita coisa ao longo desse processo. Eu achava que era só juntar arquivo A com arquivo B com arquivo C e pronto, estava tudo certo. Mas não era isso. Então, ao longo do processo, eu fui descobrindo que tinham outros problemas que eu não estava presente. Que problemas são esses? Por exemplo, se você um dia for fazer a unificação dos SPEDs, precisar resolver esse problema, você tem um bloco M. O M é basicamente a apuração do imposto. Só que você tem um bloco M na matriz e nas filiais. Só que quando você vai unificar, você não vai unificar os registros de todos os arquivos dentro do bloco M. Por quê? O bloco A, o bloco C, o bloco F é específico para cada filial. Então você vai unificar isso, cada uma vai ter esse registro, beleza, você não precisa somar nada. Agora, quando chega no bloco M, é a consolidação de tudo que está dentro daquele arquivo. Então eu tinha que somar todas as informações de cada um dos arquivos e unificar num único bloco M. E esse foi um grande desafio para mim, porque eu não sabia como é que eu ia fazer isso. Foi um processo bem complexo. E aí eu cheguei a pensar em desistir. Cara, eu acho que eu não vou conseguir entregar. Tinha um prazo para entregar isso para o meu cliente. Cheguei a pensar em desistir. Eu acho que eu não vou conseguir dar conta, que eu não vou conseguir entregar isso no prazo. E aí eu comecei a dividir. Foi o que eu falei para vocês. Então, ao invés de tentar resolver todos os 1.584 erros que tinham lá, eu peguei um erro e aí eu comecei a entender. Cara, o que é isso? Que erro é esse? Aí eu fui estudar, peguei o guia prático. Li o guia prático. Entendi o que é que aquele registro fazia. E aí comecei a pensar, tá? Como é que eu faço agora para unificar essas informações? E aí pensei. E aí normalmente, eu tenho 5 arquivos para unificar. Mas se eu conseguir unificar 2, se eu faço para 2, eu faço para 1.000. E eu comecei a pensar, como é que eu unifico esses 2? Só 2. E aí eu comecei a pensar. E aí cheguei numa solução lá. Beleza, funcionou. Aí depois, esse registro, ele tinha um subregistro. E eu precisava unificar também o subregistro dentro daquele... Enfim, é um pouco complexo, eu não vou aprofundar na técnica disso aqui, mas o que é que eu quero dizer? Quanto mais eu entrando no problema, mais variáveis, mais situações iam surgindo e mais perdido eu ficava. E qual era o guia que eu buscava? Eu buscava, cara, qual é a essência disso aqui? Aonde que eu tenho que focar para poder resolver o problema? Eu procurava entender o problema, não resolver o problema, que é outra coisa que eu percebo também que acontece bastante. Às vezes a gente não está tentando entender o problema. Se eu entender o problema, eu resolvo o problema. A gente tenta resolver sem entender. E aí saem as maiores gambiarras que vocês possam imaginar e a pessoa acaba desistindo. Por quê? Ela tenta de um jeito, tenta de outro, ela vai chutando na verdade. Então é como a gente fazia na escola. Tem uma prova, eu não sei qual é a resposta, eu começo a chutar, escreve qualquer coisa lá se for aberto e aí reza para dar certo. Normalmente é assim que a gente faz na vida. Só que o código ele não aceita desaforo. Então se você vai digitar errado, lá vai dar erro. Então você começa a chutar, você começa a tentar a solução A, B, C, D, tudo que você imagina, tudo que você sabe na sua cabeça e não funciona o negócio. Aí você desiste, cara, esse negócio não é pra mim não levo jeito para isso. Não, na verdade você não entendeu o problema que você estava lidando. Então, quando você entende o problema que você está lidando, depois você resolve. Tem uma frase do Einstein, tudo é do Einstein na internet, mas enfim, vamos considerar que seja dele. Ele dizia o seguinte: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, do qual a minha vida dependesse disso, eu gastaria os primeiros 55 minutos pensando na pergunta certa. E uma vez que eu tivesse a pergunta certa, eu não levaria mais do que 5 minutos para achar a resposta correta. Então, é isso que eu estou querendo dizer para você. Tem um problema aqui. E eu tenho conhecimento técnico. Eu sei colar código lá. Eu sei colar código no meu projeto. E eu vou colar todos os códigos que eu conheço para ver qual que funciona. Isso não é criar uma automação fiscal. Isso é chutar, isso é qualquer coisa, menos criar uma automação fiscal. Então, quando você tem um problema, você vai primeiro entender o problema. O que é esse problema? Como que ele funciona? Quais são as variáveis? Eu
fui pegar o que é a prática, eu fui ler, eu fui estudar, fui entender o que é que fazia aquele registro. E aí, uma vez que eu entendi o que aquele registro fazia, magicamente a solução aparece. Por que magicamente a solução aparece? Porque se eu entendo o problema, entendo os limites daquela coisa, vai ficar muito mais fácil eu pegar o que eu conheço, o que eu sei, e isso até puxa. Pô, tem esse problema aqui. Ah, cara, esse problema aqui, eu lembro que uma vez tinha uma outra situação que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, no SPED fiscal, no SCB, no SCF, ou numa outra situação qualquer, mas a essência daquilo é a mesma. E eu consigo fazer essa conexão, porque eu entendi o problema, eu entendi a essência do problema. E quando eu entendo isso, cara, é muito rápido para resolver. Foi o que aconteceu comigo. Então eu gastei um tempão, fiquei uns 2 ou 3 dias tentando entender como que eu ia fazer a unificação daqueles registros. E aí quando eu entendi, foi rápido. Não foi tão rápido porque são vários registros, eu tive que fazer um a um, agrupar e tal. Eu acredito, inclusive, que tem uma forma mais rápida, mais eficiente, mais simples de fazer isso. Mas, cara, eu resolvi o problema. Lembra que eu falei? Resolveu o problema, resolveu. Massa, ótimo. E aí, com o passar do tempo, com maior maturidade, você vai conseguindo refinar aquele código, vai tornando ele mais simples, vai tornando ele mais enxuto e mais eficiente. Hoje eu pego os códigos que eu fiz um ano atrás e olho, cara, eu não acredito que eu codificava desse jeito. Eu não acredito que eu criava as minhas automações dessa forma. Por quê? Porque eu fui lidando com diversos outros problemas, eu fui amadurecendo, fui evoluindo a minha maneira de enxergar, de resolver os problemas. E quando eu olho para... É como se fosse uma foto de como eu pensava um ano atrás, né? A minha automação de um ano atrás. É outra coisa, é completamente diferente. Tem coisas que não mudam, né? Que são essenciais, mas a essência é a mesma coisa. Então você estaria pensando, pô, você está começando agora, caiu de paraquedas aqui logo nessa live. Mas, enfim, bem-vindo. Talvez você esteja pensando, cara, será que eu vou ter que ser um programador, então, para eu conseguir automatizar as minhas rotinas de trabalho? Não, não necessariamente, tá? Inclusive, tem muitos programadores que não conseguem criar automações fiscais, porque falta o conhecimento da área fiscal. E você precisa de muito pouco para construir uma automação fiscal em termos de conhecimento de programação. Você precisa de basicamente 4 habilidades. Tá? Que é a habilidade de inserir informações no SPED, no XML, na planilha. Você precisa extrair, coloquei, depois eu tirei. Você precisa alterar essas informações e precisa alterar essas informações. Com essas 4 habilidades aqui, você já consegue resolver pelo menos aí 95% dos problemas da área fiscal tributária e 100% de problemas com arquivos SPED e XML também, tá? Então, não é um bicho de 7 cabeças a técnica, mas isso aqui muitas vezes é difícil de você enxergar. Essa coisa de que o erro faz parte do processo, de que, pô, se eu estou tentando desistir, se eu estou chutando um bocado de código, é porque fatalmente eu não estou entendendo o problema, se eu não estou entendendo o problema, eu não vou conseguir resolver. Às vezes você dá um chute lá e acerta. Só que você não sabe o que você fez. Aí você lida com outra situação parecida e você também não sabe como você fez, você não sabe como resolver aquilo. E cada nova coisa que você tenta fazer é um chute, é um novo chute, é uma sequência de chutes, não é um tiro no escuro. E isso aqui, esse elemento do mindset, do comportamento, de entender esse processo, é o que vai fazer com que você consiga criar suas automações fiscais. Mais do que copiar e colar um código. Isso vai fazer com que você seja capaz de encontrar um problema, entender como esse problema funciona e, a partir disso, propor uma solução que seja eficiente para resolver aquele problema. Não só que vai resolver esse problema, mas que vai te dar bagagem para que você consiga enxergar outras situações, outra essência, né? Então, tem a forma e o conteúdo. Então, a forma, ela muda o tempo todo. Mas o conteúdo, a essência, ela se mantém o mesmo. Um último exemplo aqui para a gente finalizar a nossa live. Estava conversando esses dias com meu pai, que é o professor José Dilson Brim, lá do canal CMS ao vivo. Então, se você precisa aprender CMS, vai lá com ele, que ele é um cara. E ele me trouxe uma questão. A senhora SPED, o cliente mudou aqui a embalagem de um determinado produto. Era 290 ml, agora ele está vendendo 300 ml. E aí, como é que você acha em termos de SPED, como é que a gente tem que fazer e tal? Eu falei, cara, é outro produto. Tem que ter outro código, tem que ter outra descrição. Às vezes pode até manter a descrição, mas você tem que botar lá, né, a quantidade que vem daquele produto. Mas vai mudar o código do produto, na minha visão muda a descrição, talvez mude o NCM. Então, vai mudar muita coisa nesse produto. Então não é mais o mesmo, é outro. Ele falou, não, mas o pessoal está usando o mesmo código de base ainda, inclusive e tal. E eu falei, cara, vamos lá.
Isso, inclusive, é filosofia budista, tá? Mas não sou budista, mas eu acho interessante o pensamento e eu vou trazer aqui para vocês. Que fala da forma e do conteúdo. Então, eu lembro até da música do Nando Reis, Mantra, que fala forma e conteúdo. Então, a forma desse produto mudou. Era 290 ml, agora ele é 300 ml. Mas o conteúdo, a essência, é o mesmo produto, é o mesmo remédio. Ele só mudou a embalagem e a quantidade que vai dentro daquele remédio. Mas a essência é a mesma. Então, quando você entende a essência de alguma coisa, de um problema que você tem no seu trabalho, no seu dia a dia, você consegue identificar essa essência em diversas outras situações. Como eu falei, se eu sei extrair a informação de um registro C100 de um SPED fiscal, eu sei fazer de um SPED de contribuições, eu sei fazer de um ECD, de uma ECF. Mudou a forma, não é mais aquele registro, é outro registro, mas a essência continua a mesma. E se eu entendo isso, eu consigo resolver qualquer problema. Você pode botar pipe como delimitador, pode botar ponto e vírgula, pode botar espaço, pode botar tab. Não importa. Eu entendi a essência daquilo. E quando eu entendo a essência, eu consigo aplicar isso nas mais diversas formas que existem no mundo. Seja lá o que seriam formas no nosso caso. Seria XML, SPED, um arquivo, uma planilha de Excel, um banco de dados, um site na internet. Então, olha quantas coisas diferentes eu tenho, mas a partir do momento que eu entendo a essência disso, eu consigo atacar todas essas situações, todos esses problemas com relativa facilidade, porque eu entendi o que é que está por trás daquilo que vem antes dessa automação fiscal. Então, é isso. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que não tenha ficado muito técnico, muito, sei lá, técnico com certeza não ficou, mas talvez muito filosófico. Mas a ideia é que a gente vá abordando esses temas, que a gente vai entrando nisso, né, cada vez de forma mais específica. Hoje eu queria dar uma visão mais geral de como que eu percebi isso, como que isso é importante para que você consiga construir suas automações fiscais. E nos próximos episódios vamos tentar pegar algo mais específico e aprofundar nisso. Trazer para você esse comportamental, esse mindset, né, essa mentalidade que vai te ajudar a construir suas automações fiscais. Então não é só uma viagem filosófica isso que a gente está conversando aqui. Isso foi o que fez diferença, como eu contei para vocês lá no início da live, entre os meus alunos conseguirem alcançar o resultado ou não conseguirem alcançar o resultado. Então, é importante você ter a técnica, mas é muito importante você ter o comportamento, você ter o mindset correto, você saber que vão ter desafios que não são só técnicos, não são só de código, são comportamentais. Pô, estou tentando resolver esse problema, não consigo resolver, vou desistir? Não, cara, por que eu não estou conseguindo entender? Será que eu entendi o problema de fato? Ah, não entendi, então vamos procurar entender o problema. Ah, agora eu entendi o problema, legal. Mas me falta conhecimento técnico para fazer. O conhecimento técnico é a coisa mais fácil que tem para você resolver. Esse comportamental é difícil, porque se você não tiver o comportamental correto, se você não tiver o mindset correto, você vai desistir. E se você desistir, você não vai conseguir criar a sua automação fiscal. Então, o mais importante de tudo é nunca desista. Né? Então, como que eu programo a minha mente, né? Ensino vocês a programarem, a criarem automações fiscais, mas como que eu programo a minha mente para eu não desistir, né? Para eu encontrar meios de resolver esse problema com o conhecimento que eu tenho. Seja pesquisando na internet, perguntando a um amigo, né? Se você estiver aqui dentro do treinamento como aluno, não importa. Resolver o problema, resolver. Pronto, tá legal, tá ótimo. Depois você vai evoluindo isso, você vai melhorando. Se eu fosse ficar esperando o código perfeito, lembra? Um ano atrás meu código era completamente diferente do que é hoje. E eu olho para trás e às vezes eu fico, cara, eu não acredito que eu escrevia dessa forma, que eu fazia dessa forma. Mas eu não tinha conhecimento além do que eu tinha naquela época. Mas eu resolvi o problema. Hoje eu consigo resolver de uma forma mais eficiente. Pô, legal. Mas para eu chegar na forma que eu estou hoje, eu precisei passar por aquilo. Então, é um processo, tá? Então, eu espero que tenha sido de grande valia essa live para vocês. E fala comigo aqui, deixa aqui nos comentários. Eu sei que vocês não são muito de conversar, vocês não gostam muito de falar, mas eu acho importante. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou dessa live, desse conteúdo especificamente. Se você gostaria que eu trouxesse mais assuntos relacionados a isso. Ou se não, cara, muita viagem esse negócio para mim, eu não quero aprender isso não. Pode ser sincero, eu aguento. Pode colocar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler, de entender, né, o que vocês estão, como vocês absorveram esse conteúdo, se vocês querem mais disso, se vocês não querem. É uma tentativa, né, de ajudar vocês a acelerar ainda mais essa construção das suas automações fiscais. Então, mas é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você na nossa próxima live.
Até lá. Tchau, tchau.